Olá, como vai? Ah, Hoje eu vou finalizar o primeiro dia de Advent of Code. Mas o que é Advent of Code? Basicamente um site que todo ano ele propõe desafios, cada um com duas partes, para programadores resolverem, no mês de dezembro. E no caso faremos o do ano passado, 2023. Como linguagem de programação, vou utilizar Gleam, que é uma linguagem relativamente recente, que é basicamente uma junção de Rust e Haskell. Bora lá! Tá. Basicamente, temos aqui o site Advanced Code. Pode ver, eu já resolvi o primeiro dia, então ganhei 2 estrelinhas para resolver o primeiro dia. São 20 dias no totais, cada um contendo dois problemas. Caso a parte 1 do problema, a parte 2, cada parte pegar uma estrela. E eu já fiz a parte 1 em live. Então, por que eu estou fazendo o vídeo? Basicamente porque eu quero ter a playlist inteira e não fazia sentido deixar o primeiro dia de fora. Então, bora lá. Eu vou traduzir aqui o que está escrito mais ou menos. Está escrito. Basicamente esse é o nosso problema. Então, bora lá. É a trebuchet. Se traduz. Será que é trebuchet? Não sei. Tá. Algo está errado com a produção global de neve. Você foi selecionado para dar uma olhadinha. Elfos te deram um mapa. E nesse mapa, eles vão usar estrelas para marcar as, as top 50 locais que são prováveis de ter problemas. Você vem fazendo isso há tempo suficiente para saber que como é que fala, reestocagem de operações de neve, para reestocar a neve, você precisa verificar todas as 50 estrelas antes do dia 25 de dezembro. E no caso, esse desafio dia 1, se não me engano, até o dia 25 de dezembro. Você tem aqui. Você deve colecionar estrelas, resolvendo problemas. 2 problemas vão ser tornar disponíveis cada dia do calendário. O segundo problema é desbloqueado quando você completar o primeiro. E cada problema garante uma estrela. Boa sorte. Eu já fiz o dia 1, no caso, o primeiro problema e o segundo ganhei 2 estrelas. Você pergunta para eles por que eles não podem só usar uma máquina do tempo. Não está tem energia suficiente. E aonde eles estão te mandando você? O céu. E por que o seu mapa aparece na maior parte branco? Depois eu vou mostrar pra vocês, se eu não me engano, é que fica os diazinhos depois que você termina os desafios. Isso que ele tá falando. E você tem um monte de questões. E você hang on the say the sky. Keep play very nice. If first time. No caso da onde eles estão te mandando, eles estão te mandando pro céu porque é lá da onde a neve vem, basicamente. Quando você percebe que os elfos já estão te carregando na tribuchete. O que é uma tribuchete? O que é uma tribuchete? Tá, isso é uma tribuchete. Eles vão me tacar no céu, basicamente. Por favor, você deve permanecer e a gente precisa te prender. Estamos prendendo para mandar no céu para resolver por que as neves não tá caindo. Tá, conforme eles estão fazendo os ajustes finais, eles descobrem que o documento de calibração, que é o nosso puzzle, né? Nosso documento puzzle, foi amended, o que é amended, mas eu acho que ele foi criado por um elfo jovem e aparentemente estava animado para mostrar suas skills artísticas. Consequentemente, os elfos estão tendo problemas para ler os valores do documento. O novo documento melhorado da calibração, consiste de linhas de texto, cada linha originalmente contendo um valor de calibração específico que os elfos agora precisam recuperar. Cada linha, o valor de
calibração pode ser encontrado por combinar o primeiro dígito e o último dígito nessa ordem para formar um único número com 2 dígitos. Por exemplo, nessa linha, o primeiro dígito é 1, o segundo dígito é 2. Então aqui forma 12. Na segunda linha, o primeiro dígito é 3, o segundo dígito é 8. É 8. E daí aqui ele fala, né, considere o seu documento de calibração, qual é a soma de todos os valores de calibração. Tá? Basicamente a gente tem um documento que eu já tenho aberto ali, eu já tenho salvo no meu computador para fazer os testes. Basicamente é tipo isso daqui, aqui com 10.000. E daí a gente basicamente tem que pegar o primeiro e o último dígito, juntar eles, somar todos o primeiro e o último dígito de cada linha. Então bora lá. Bora lá. Basicamente na live eu meio que criei esse documentozinho aqui. É bem simples. Basicamente ele pega... Basicamente, né, eu tenho uma função dia que pega um arquivo aqui. Eu passo o arquivo para ele, ele pega o arquivo, ele lê, ele pega o conteúdo, ele pega todas as linhas. Basicamente fizer essa função para separar cada linha. E daí ele manda para uma função que eu vou passar nessa função aqui. Um pouquinho complicado, mas quando eu colocar no código, eu acho que vai ficar claro. E aqui, olá YouTube 2023, vou dar aqui só para garantir que está tudo certo, eu salvei sem querer. Vou dar aqui, olá YouTube, tudo certo, tudo funcionando. Aí eu tenho esse arquivo aqui, que é o dia 1, video.blin, que ele está importado aqui. E a gente pode criar uma função aqui, por exemplo, parte 1. Aqui no caso, essa função vai ser a que eu vou passar para cá. Então ela tem que receber uma lista de string, caso são as linhas do documento. E ela tem que retornar uma string, que é o resultado. Então aqui eu posso retornar, por exemplo, hello, o negócio. Vou colocar para 2 aqui para ficar alinhado. Vou colocar aqui hello world. E daí aqui, ao invés de dar print aqui, eu posso dizer dia 1, vídeo, parte 1. Daí eu passo para dentro de dia, passo essa função como segundo argumento. Primeiro argumento eu passo o arquivo. Se eu não me engano é dia 1, que é o meu input. Vou abrir aqui e dia 1 não é, na verdade é source dia 1. É basicamente esse arquivo aqui. É um monte de linha. Tá aí. Então, voltar para onde eu estava. Temos a parte 1. Aqui executamos a parte 1. Esse vai funcionar como Estava esperando isso. Eu acho que eu fiz algo errado. Eu preciso do argumento, né? Vamos colocar underscore, só para ele ignorar esse valor por enquanto. E parte. Vou colocar parte 1 aqui. Eu mudei para cá sem querer. Rodar. Ele precisa de um argumento que no caso ele não precisa executar. Isso daqui, vou dar ele. E hello world. Olha lá. Basicamente a string dessa função retornou para cá. E é isso. Resolveu o problema. Tá. Então a gente tem linhas. A primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é mapear essas linhas. Então a gente pode importar link, que é um módulo. E eu vou dar list map. Basicamente, isso vai pegar cada linha e vai jogar para dentro dessa função. Ele vai retornar basicamente. É basicamente um map das funções. Realmente ele vai mapear a lista. Tá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o primeiro e último dígito. A gente pode fazer isso. Eu vou pegar primeiro. E vamos ter uma função, provavelmente find first.
digit. Pode ser assim. E daí provavelmente eu passo a linha para ele pegar. E o é find last digit. Passo a linha. Essas funções não estão implementadas ainda. Eu vou implementar elas. Mas ok, por enquanto vamos fazer isso. Daí eu acho que a gente pode fazer. A gente pode retornar a lista. Eu acho que a gente pode retornar uma lista aqui vazio. E a gente pode debugar isso daqui para ver exatamente o que é esse primeiro item. Eu acho que eu posso fazer isso. Run. Tá, não foi encontrada essa função. Então vamos criar uma função find first digit. E daí no caso eu vou precisar de uma linha string. Eu vou retornar ok? Retornar 0 só para explicar o erro. Vamos implementar o find last digit. Que é basicamente a mesma coisa. Colocar um número só para ele não dar erro. Vamos rodar o código. Deu bastante erro. Primeiro que eu vi ali, aqui tem um argumento, tá? Então a gente vai fazer o espelho. Eita. Ok, parece que funcionou. Legal. Basicamente, ele printou vários zeros, porque essas funções elas não só retornam zeros e ele retornou os zeros. Ok, perfeito. Agora, a gente tem que achar o primeiro dígito na linha. Tá, como que a gente faz isso? Basicamente, ele é uma string. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar. A gente primeiramente importa o módulo hash com strings, que é string, tem string. E daí a gente pode fazer string, se eu não me engano é toCodePoints. E daí isso transforma em uma lista de code points. É basicamente caracteres, só que em numérico. Só que ele não é bem numérico. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mapear tudo isso para code. Se eu não me engano é toCodePoints. Não é. To TF code points. Código de TF. Daí aqui você tem que fazer caso o TF code points to. E daí eu tenho no caso uma lista de números representando que representam os caracteres. Daí o que a gente pode fazer? Eu posso tentar filtrar só os números que representam dígitos, né? Então a gente pode usar filter e a gente pode ter uma função, né? OnDigit. Ou no caso, isDigit. É uma função que recebe x. Caso x é um valor numérico, caso ele está mais para um UTF int, pode ser. E daí no caso, eu não me engano, a gente pode até verificar aqui, codes. A gente pode verificar na tabela. O dígito 0, ele é o code point, ele numérico. Aqui está em hexadecimal, não tem numérico. Mas é que aqui tem o nome e tem o hexadecimal. Ok, vamos trabalhar com hexadecimal. Tá, basicamente o 0 é o 30. Ok. Ok, o 0 é o 30. Então, pra gente ver aqui, se esse é um UTF, a gente tem que garantir
se ele é, ele é maior que 30 e ele é menor do que ele é maior ou igual a 30, né? Porque 30 representa o zero. E ele é menor ou igual a 39, se eu não me engano. Dando aqui a tabela. Caso o 9 é o 39. Eu espero que ele aceite desse hexadecimal. Não tenho certeza se ele aceita. Mas aí vamos filtrar dígitos. Ok. Ele filtrou todos os dígitos. E daí, basicamente, é só a gente pegar o primeiro. Caso a gente dá list dot first. E eu acho que ele vai nos dar o primeiro dígito. E no caso aqui, se fosse criar essa função find last digit, seria muito igual. Então talvez a gente pode find digits, transformar esses dois numa função, e daí eu só dou list first e list last. Ok, vamos ver se tudo isso funciona. Aparentemente funcionou. Legal. Só que o número, ele está retornando o TF e a gente quer ele em decimal. Para fazer isso, eu acho que é bem simples. Só pega TF e retorna ele, caso o TF em menos 0. Se ele for 0, vai retornar 0, 0. Maior que 0, vai retornar maior que 0. Então aqui a gente dá o filtro e a gente mapeia tudo para decimal. E daí se a gente rodar de novo, se tudo der certo, aí temos cada um dígito, primeiro e último dígito da sequência. Legal. Ou o valor 0. Ok. Provavelmente vamos dar o valor menos 1. Menos 1 vai ser um valor que vai aparecer. Mas ok. Temos o primeiro e o último dígito. Agora, o problema, ele pede que a gente pegue o primeiro e o último dígito e a gente combine eles. Para fazer isso é bem fácil. Caso a gente pode fazer a soma, caso eles combinados, seria uma palavra para definir combinados. Não, número. É o primeiro número multiplicado por 10 mais o último número. A gente tem eles combinados. E daí, basicamente, a gente mapeou todos os números combinados. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar o fold. É basicamente você passar numa lista com um valor. Vai ser mais fácil explicar. Basicamente, tem um valor inicial, valor 0. E a gente tem uma função. E daí a gente tem um acumulador e número. E a gente tem o gerador. E no caso aqui é um número. É esse número aqui do final. E basicamente, se a gente tem um número, o que a gente faz? A gente soma o acumulador com o número. Então, na primeira interação, o acumulador é 0, e daí ele vai somar com o primeiro valor. Daí, na segunda interação, ele é a soma do primeiro valor mais o próximo valor, e assim por diante. E se eu não me engano, é basicamente isso. Daí, no caso, isso daqui é um número, só que essa função retorna uma string. Então, a gente pode mandar isso para um string. Daí a gente tem que cortar a biblioteca int aqui. E se eu não cometi nenhum erro,
isso já deveria nos dar o resultado. Vamos ver. 53974. Ok. Vamos tirar esse daqui que nunca foi usado. E esse é o nosso resultado final do primeiro problema. 53974. Conferir. E temos aqui nosso resultado 53974. Uma estrelinha para conta. Legal. Agora tem a parte 2. Parte 2. Ó. A sua calculação não está muito certa. Parece que alguns dígitos eles são escritos letras. Como por exemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todas essas palavras também são dígitos. Então, basicamente, eu quase spoilei ali o resultado. Basicamente, agora a gente vai ter que não só olhar os dígitos em si, mas as palavras que representam um dígito. Então, por exemplo, aqui, o que antes seria 1, primeiro 1, agora o primeiro é 2 e é 9. Fica um pouco. Um pouquinho as nossas mensagens aqui, porque a gente estava trabalhando com dígito, agora a gente tem que trabalhar com letras. Tá. Então vamos fazer aqui a parte 2. Fazer a parte 2 vai ser um pouco diferente. No caso, seria interessante, olha que interessante, aqui eu procuro todos os dígitos e daí nessa função eu pego o primeiro, nessa eu pego o último. E se ao invés de eu procurar todos os dígitos, se eu transformasse os dígitos e as palavras todas em uma única array, e daí eu disse para procurar todas essas palavras. Ó, o que eu quero dizer é a gente ter, por exemplo, algumas queries, que no caso inclui todos os dígitos. Então, por exemplo, 2, 3, e assim vai, né? No caso, 4. E 9. Então, basicamente, essas são todas as palavras que você está tentando encontrar. E daí, a gente pode ter uma função, fazer isso na parte 2, para separar um pouquinho melhor. Então, a gente está na parte 2, a gente tem tudo que a gente quer encontrar dentro da linha. Basicamente, a gente vai ter uma função find this, que no caso vai receber uma string, no caso uma linha, e vai retornar uma lista de queries, no caso uma lista de palavras que ele encontrou na ordem que ele encontrou. E daí eu só tenho que implementar essa função que acha todas essas queries dentro da minha linha. Para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar um range, que no caso ele vai criar um range 0 até, se eu não me engano, line length, no caso do 0 até o tamanho da string. Esse range ele vai ser um ponteiro, no caso ele vai ser o primeiro index que eu vou cortar a string. Daí o que eu vou fazer? No caso eu tenho aqui, eu dou um list.map. E daí no caso ele tem uma função, no caso é o index. Faço o index e eu vou mapear todos esses index para, se eu não me engano é isso aqui, mais. Caso eu mando linha. Uma coisa interessante, eu estou usando muito esse carinha aqui. E para quem não entende linguagens, paradigma funcional, Raciocínio racional. pode estar achando meio estranho. Mas basicamente o que isso diz é, manda esse argumento para dentro dessa função. É o equivalente a escrever
string.sliceLine. Basicamente, esses dois são equivalentes. Só que dessa forma você pode, assim, é uma forma diferente de você escrever, por exemplo, imagina que você tem valor x e você manda para dentro de uma função f, daí você manda para dentro de uma função g. Seria equivalente a você escrever g, f, basicamente isso. Daí você pega um valor, manda dentro dessa função, daí você pega o valor, manda dentro da outra função. Então aqui a gente pega a linha, manda dentro da função string.length, no caso que é string.slice. E daí, no caso, aqui é interessante, porque aqui eu estou colocando argumentos. Então, a slice ele vai estar no index, ele vai terminar, caso, length, né? Length. Basicamente, quando ele manda isso daqui para essa função, ele sempre vai colocar como primeiro argumento. Então, é como se eu estivesse escrevendo isso daqui. Eu tiro linha daqui e coloco linha aqui. Basicamente, só isso. É bem simples. Depois que você começa a usar, ele fica bem simples. Mas ele é bem interessante para você montar as funções, a sequência de chamadas que você faz. Ele é muito... Então, para ele não ficar um monte de abre parênteses, fecha parênteses. Ok, continuando. Tá, basicamente eu tenho uma linha, daí eu vou cortar essa linha usando o index e o tamanho da string. E isso vai mapear uma string. A gente pode até ver quando o debug, uma lista vazia, e a gente manda uma string vazia e fala find queries passando a primeira linha, as line.first first result wrap aqui. Daí a gente dá find queries, vamos rodar, no caso aqui eu tenho que rodar a parte 2. Então vamos dar print day 1. Aqui a gente faz dia1 parte 2. E daí vamos rodar. O que acontece? Aí o debug, não tem IO aqui porque eu tirei. Análise de novo, só para ver que bom. Queries, olha, saúde. Ok, interessante. Conseguimos algo interessante aqui. Você pode ver que essa é a linha completa. Daí no primeiro, ele reduziu o T. Daí no segundo ele tirou um M, daí no segundo ele tirou um negócio, e ele vai tirando até não sobrar mais nada. Basicamente ele vai simplesmente deixando cair a primeira letra, vai diminuindo a string. Falando nisso, eu lembro que na vez de você fazer esse slice, uma função muito interessante na string que é drop left. Basicamente vai fazer a mesma coisa do slice, vai deixar cair primeiros tantos dígitos da string e vai retornar o slice dela depois desses dígitos e vai dar o mesmo resultado, se eu não me engano. Lá, vai dropando cada caractere até não ter mais nenhum caractere. E daí a gente pode juntar daqui. A gente pode pegar como ele meio que vai indo para frente, a gente pode usar o string starts with para procurar por todas as queries. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem a linha, daí a gente dropa ela e nós podemos fazer, a gente pode fazer um string starts with. No caso da starts with, ele manda a linha, né, do starts with. Mas na verdade, espera, eu tenho que interar, caso isso daqui caso é o slice, e daí eu tenho que interar por todas as queries. A linha é essa aqui. Eu tenho que interar por todas as queries. Então basicamente o que eu tenho que fazer é queries. Eu tenho que dar um list.map. Mapear todas as queries. Eu acho que talvez não queries map.
Não, eu acho que é query map mesmo. Tô em dúvida. E daí ele vai ter uma query. E daí o que eu vou garantir? Se, no caso de slice, se string starts with query, se nesse caso for verdade, você vai retornar caso a query que você está procurando. Se for falso, você vai retornar. Aqui é interessante, a gente pode retornar query ou a gente pode retornar uma string vazia. Então, basicamente é isso. Você tem um slice da string, daí você passa por todas as queries e você retorna mapa com todas as... Ok, vamos ver o que isso nos retorna. Vou tornar uma lista aqui, ver o que isso nos mostra. Basicamente é uma lista, várias coisas, várias strings vazias. E é um... Ok, porque ele pegou só da primeira. Legal. Daí, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que filtrar as que não são vazias. Então, not empty. Caso é uma função, torna uma string, e daí você vai retornar se ela não estiver vazia, se eu não me engano é string empty. Is empty. Daí você transforma ele em negativo. Not empty, e daí vamos mandar isso para ver. Opa. Aqui. Not empty é uma lista de strings. Ok. Aqui a gente pode fazer um negócio. Como você pode ver aqui, ele é uma lista de listas, né? Porque cada slice ele retorna uma lista com todas as coisas que ele encontrou. No caso, a gente pode transformar isso em uma única lista usando flatten. Daí, a gente verificar que aparece, olha lá, ele se torna uma única lista. Basicamente, ele junta todas as listas em uma lista só. E daí, depois que a gente der o flatten, a gente pode filtrar usando o not empty. E daí, a gente vai obter só as coisas que ele encontrou. Ele encontrando tudo isso, a gente só pega o primeiro valor. Então, no caso, find queries retorna todas as queries que ele encontrou. E daí é só a gente pegar o primeiro e o último valor. Então, a gente pega linhas, a gente dá um list map. Então, a gente tem uma única linha. E daí a gente dá find queries na linha. E isso vai retornar todas as queries que a gente pegou. De encontrado, porque ali já tem a palavra query. E no caso, a gente tem o primeiro, que é igual find found dentro dot first, e a gente tem o último, que é found dentro de dot last. Então a gente tem o primeiro e o último. Legal. É interessante. Se a gente for aqui, a gente pode dar primeiro, vírgula, último. Aliás, isso daqui é o que é usado para concatenação de strings. Concatenation, basicamente ele junta as strings. Então, funciona. Deu erro, porque first é um resultado. Ok, aqui a gente pode dar one wrap. Porque na teoria, no caso isso aqui eu me fazer, na teoria ele sempre vai ter resultado. Ele nunca vai estar vazio, que a gente filtrou.
E daí você pode ver que ele retornou todos os 2 dígitos, mas é tudo string. Então a gente tem que mapear isso aqui para número. O jeito mais fácil que eu consigo pensar de fazer isso, basicamente tem uma função, seria map, que basicamente você passa uma query, ele te retorna um número. E daí você tem um case query, e daí você simplesmente coloca aqui 0, retorna 0, daí vai. Ok. E daí a gente simplesmente pega, a gente manda esse resultado para map. E esse map query, ele vai dar o valor numérico. Então, eu acredito que esse código não vai dar mais certo, porque lá ele está falando, ele espera que isso aqui seja uma string para ele poder juntar com esse, mas é um número. Então, o que a gente pode fazer, a gente pode simplesmente tomar no caso você tem o primeiro e o último dígito, a gente faz aquele mesmo truquezinho, fica por 10 e adiciona. E daí simplesmente a gente usa a mesma coisa que eu usei na primeira, que é o fold, para ele juntar em 0, pega o acumulador, pega o número, adiciona. E ele retorna um número e a gente só transforma esse número em string. A gente manda para essa função, vai retornar uma string e teoricamente isso deve funcionar, se eu não cometer nenhum erro. É o resultado 52840. Se a gente for 52840, parabéns com as 2 estrelas. Da hora. Legal. Muito legal. Falar. Eu, pra uma pessoa que não é muito chegada à linguagem funcional, que é tipo Haskell, Camel, Lean, o código não é muito intuitivo, sabe? Você tem que bater sua cabeça para você entender o que está acontecendo. Mas na minha experiência, tipo assim, pegando a linguagem, eu tô falando isso da minha experiência que eu tive em live, foi bem suave, apesar de eu ter batido minha cabeça em muitas coisas desnecessárias que não estavam. Tipo assim, aprender a linguagem foi bem suave, a documentação é ok. Pô, a linguagem é boa, basicamente. A experiência fazendo esse primeiro dia foi muito boa. Você pode ver na live também, só que a live é muito grande e vendo que ninguém vai querer ver, tá lá, existe. Conseguimos, refiz, e eu refiz de uma maneira muito mais eficiente do que eu fiz a primeira vez. Na, nesse caso, no caso essa parte, se você for ver a minha primeira implementação, ficou tipo gigantesca. Aqui eu fiz de uma maneira mais inteligente, porque como eu já fiz a primeira vez, eu já tinha uma ideia melhor na linguagem e tal. Mas assim, no geral, gostei muito. Aprovado. Então é isso. Por favor, deixa o like se você gostou. Muito obrigado. Esse é o fim do vídeo. Espero você no próximo. Até o próximo. Falou!